Começou a valer ontem a nova resolução da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determina o fim da limitação do número de consultas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Com isso, as operadoras de saúde terão que cobrir todas as consultas e sessões com esses profissionais que forem prescritas pelo médico que acompanha o paciente. E para entender melhor essas adequações da resolução e os seus impactos, eu conversei com a advogada especialista em Direito da Saúde, Nicole Soares. O que muda é que a gente tinha um procedimento por parte das operadoras de saúde em que sempre havia um esforço para que esse número de terapias, o número de sessões de terapias, estivesse alinhado com os protocolos delimitados pelas operadoras de saúde, o que muitas vezes ia de encontro com a prescrição médica, com a recomendação do médico assistente que acompanhava aquele paciente, aquele beneficiário. Então, a partir do momento em que a ANS faz essa adequação por meio de resolução, o que ela diz é: conforme a indicação médica, conforme a orientação do médico, o paciente deverá realizar tantas sessões de terapias quantas forem necessárias diante do quadro que ele apresenta. Então, você deixa de ter uma condicionante, uma determinação, uma delimitação por parte da operadora de saúde, para que haja uma facilitação para o cumprimento daquilo que o médico faz o encaminhamento, faz a solicitação. E isso, então, é em relação a todas as doenças e todos os tipos de terapias? Na verdade, com relação a todas as doenças cobertas pelos planos de saúde e todas as terapias em que haja inclusão no rol da ANS. Quando essas terapias não estiverem inclusas no rol da ANS, a gente vai para uma outra discussão, que é a questão do rol taxativo exemplificativo, que é também uma discussão que vem sendo enfrentada recentemente nos tribunais. Então, na realidade, nesse caso, nessa resolução específica, o atendimento às famílias, aos portadores do espectro autista, na realidade, não se soluciona nesse momento, né? A discussão continua. Na verdade, a resolução ela é bem específica com relação à não limitação do número de terapias. Então, ela não trata especificamente com relação a uma determinada terapia ou uma determinada doença que precise ser assistida. Então, com relação à discussão de terapias que eventualmente não estejam no rol ou que sejam novas e ainda não tenham uma validação e uma avaliação por parte da ANS, é outra discussão. Então, a gente precisa separar os assuntos, porque, de fato, essa resolução ela é bastante específica no que diz respeito à não limitação das terapias. A operadora, ela pode questionar as prescrições? A operadora de saúde, ela sempre vai ter o espaço para fazer uma verificação. O que muitos já conhecem, virou até um jargão popular, né, da auditoria. Esse procedimento está na auditoria, que é justamente para avaliar se aquele tratamento condiz com o quadro que o paciente apresenta e se essa prescrição do médico está alinhada com aquilo que é necessário tratar. Agora, sempre é preciso ter muito claro que o médico assistente, aquele médico que acompanha o paciente, é ele que conhece o quadro e acompanha esse paciente, esse beneficiário, ao longo do tempo. Então, essa prescrição, ela sempre vai ter um peso maior, mas os planos de saúde podem sim verificar e fazer essas auditorias para avaliar se a prescrição está alinhada com o que o paciente precisa. Em caso de discordância em relação a essa auditoria, a essa verificação, o que o beneficiário pode fazer? Ele sempre pode recorrer à ANS, que tem esse papel justamente de verificação diante dos procedimentos e condutas das operadoras de saúde. Há um canal, é um espaço dentro do site da ANS, que é o canal do consumidor, e o consumidor também pode fazer contato por meio de telefone. Então, ele pode fazer essa reclamação e isso vai ser acompanhado. E em algum caso que não haja avanço diante dessa reclamação na ANS, é possível judicializar. Lembrando ainda que os PROCONs também podem reforçar
esse tipo de atuação que a ANS realiza. Essas alterações de resoluções, elas atendem de maneira mais direta a esse questionamento da sociedade, dos beneficiários, a essa pressão que vem sendo feita cada vez mais, de forma mais enfática, em relação à forma de procedimento e tratamento das operadoras? A ANS ela não dá um posicionamento formal sobre isso, mas é impossível não observar que essa resolução vem em um momento em que, depois de vários anos, havendo essa discussão com relação à limitação do número de sessões de terapias, muitas e muitas famílias, muitos e muitos beneficiários conseguiram, na justiça, o direito com relação a essa não limitação. Então, trazer isso no formato de uma resolução é um meio de diminuir essa judicialização e de alinhar aquilo que é ofertado pelas operadoras de saúde com aquilo que é pleiteado pelos beneficiários. Então, com certeza, essa movimentação da sociedade ao não desistir de buscar essa não limitação tem um papel muito importante diante dessas alterações que são realizadas.